Câmara em Foco no ar mais uma vez para você ligado na TV Câmara de São Vicente, a Célula Máter, a primeira cidade do Brasil. E estamos aqui agora no plenário, o plenário da primeira Câmara das Américas, que está passando aí pelos últimos ajustes de reforma, como a gente falou em um dos últimos episódios. Mas hoje o assunto é um pouco diferente, não é somente aqui restrito a São Vicente, é um assunto muito importante, um assunto quente, um assunto que vem tomando noticiário nacional e que tem tudo a ver com política, apesar de não ser restrito aqui a São Vicente, tem tudo a ver com o que a gente traz aqui no conteúdo do Câmara em Foco, que são as eleições de 2022. E ninguém melhor para falar sobre as eleições de 2022 dentro dessa casa aqui de leis tão importante do que um cara com mais de 30 anos de casa, um cara que tem realmente o conhecimento, que é praticamente, como eu falo, eu canso de falar em todas as participações, que é o sócio do nosso Câmara em Foco, José Carlos Fernandes, o consultor jurídico aqui da Câmara Municipal de São Vicente. E hoje a gente vai trocar essa ideia, bater um papo aí sobre as eleições de 2022 para você que está aí, muitas pessoas também que estão aí no seu primeiro voto, muitos jovens ali com 16 anos que já estão permitidos a votar, que eu sei que também acompanham aí a caráter aí educativo, para assistir nosso programa, e até você que está aí já velho de guerra na eleição, já é um eleitor de muito tempo. A gente vai trazer aqui assuntos e particularidades dessa eleição de 2022, e agora eu passo a palavra para José Carlos para as considerações iniciais, e mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso programa Câmara em Foco, José. É sempre um prazer poder participar com você aí do Câmara em Foco. E esse período eleitoral é um período bastante fecundo do ponto de vista da política, E os políticos ficam realmente assanhados, a gente pode dizer assim, E existe uma particularidade interessante aqui na Câmara de São Vicente, porque muitos políticos tiveram o início das suas carreiras aqui na Câmara de São Vicente. É o caso do ex-governador Márcio França, que ora se candidata aí ao Senado, e aí você tem Júnior Bozella, que é líder do União Brasil, que era líder do PSL, e também saiu aqui, iniciou sua carreira aqui como vereador. E a gente tem vários casos assim desse tipo, Então a Câmara de São Vicente é muito fecunda no seu ponto de vista de novos políticos, De políticos que iniciam sua carreira aqui. E o mais importante que eu entendo da questão da democracia, o que alguns chamam de festa da democracia, alguns querem estragar a festa, Sempre tem aquela criança que quer estragar tudo, quer enfiar a mão no bolo, E alguns engraçadinhos que querem estragar a festa da democracia. Mas é de fato uma festa porque as pessoas dizem que é festa da democracia, porque realmente há um motivo muito grande de se comemorar, porque em alguns países esse gesto não é possível, ou então é um gesto limitado. Alguns países só homens votam, em outros países o voto é indireto, em alguns países você não escolhe o seu líder máximo. Existem alguns países onde existe uma espécie de monarquia em que o monarca não é como, por exemplo, na Rainha da Inglaterra, que ela tem uma representação como chefe de nação. Existe uma diferença entre chefe de nação e chefe de governo. Para quem não sabe o que é, o chefe de nação representa o povo, representa a população, os seus anseios, e faz uma representação a nível internacional e nacional da população, do povo inglês, da nação inglesa. Ou, mais do que isso, no caso da Rainha da Inglaterra, ela é do Reino Unido. Então, existe uma representação. E no nosso país, nós temos uma república democrática, Então, uma república federativa democrática. O que significa isso? República porque não é uma monarquia. Então, nós temos um presidente da república que reúne as duas condições, porque nós não temos parlamentarismo. Então, ele é chefe de governo e chefe da nação. Então, ele reúne as duas condições. Então, ele é o primeiro-ministro e a Rainha da Inglaterra. Então, ele não só representa o país, como a nação, quero dizer, como ele é o chefe de governo. Então, ele é o líder máximo
da estrutura nacional. E a nossa estrutura ela tem 3 entes federativos, né? 4, melhor dizendo. Você tem a União, os estados, o município e o Distrito Federal. Então, nós temos 4 entes da federação. E aí nós temos dois tipos de eleição. A cada 2 anos nós temos basicamente 2 tipos de eleição. As eleições municipais e as eleições federais, digamos assim, né? E estaduais. Então, nós estamos agora, em 2022, nós escolheremos o presidente, nós escolheremos o governador do estado de São Paulo, no caso aqui da Câmara de São Vicente, estado de São Paulo, em outros estados, o governador de cada um deles. E também vamos fazer escolha para as assembleias legislativas, no caso dos estados, a Assembleia Legislativa que tem os deputados estaduais. E temos também 2 câmaras, o que a gente chama de bicameral, né? A nível federal, a União tem 2 câmaras, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aí você vai dizer assim para mim, mas não é a mesma coisa? O Congresso Nacional é composto dos senadores e deputados. Aí a gente tem, para confundir a cabeça das pessoas, mas aquela comissão que teve lá, a CPI mista do Congresso Nacional, tinha senadores e tinha deputados, eles não fazem exatamente a mesma coisa? Não. Existem atribuições para os senadores e atribuições para a Câmara dos Deputados. Então, quando a gente fala em Congresso Nacional, a gente fala das 2 câmaras, né? O Senado e a Câmara dos Deputados. Quando a gente fala em Câmara dos Deputados, a gente fala em até 554, se não me engano, não tenho agora o número exato, porque varia de acordo com a população de cada um dos estados. Então, cada estado tem um número de deputados. No Senado Federal é diferente. Lá a gente tem 3 por estado, e sendo que o Distrito Federal não é um estado, mas ele também tem 3 senadores. Então, tem a única, digamos, exceção. Então, são 26 vezes 3, e depois a gente tem mais 3 que compõem aí os senadores do Distrito Federal. Aí nós temos uma diferença, além das diferenças de atribuição, porque o Senado ele vai mexer com questões mais relacionadas a, por exemplo, a relações internacionais, né? Então, acordos internacionais passam pelo Senado. O Senado tem uma exigência de que o mínimo é 35 anos, né, para poder se candidatar. A Câmara dos Deputados já tem uma... Não, menor. Você tem que ter 21 anos, né, para poder ser candidato, né, a deputado. Então, existem algumas diferenças no que tange às atribuições. E a outra diferença também é que a gente chama de eleição majoritária para o Senado. Ah, por que eleição majoritária? Porque eu escolho um candidato, tá? E eu posso escolher 2 candidatos, quando há uma renovação de 2/3. A renovação é de 1/3 ou de 2/3, porque são 3 senadores. Então, a cada 4 anos eu faço a renovação de 1/3, e nos outros 4 anos, depois desse período de 4 anos, no outro período seguinte de 4 anos, a renovação é de 2/3. Então, 1/3, depois 2/3. Nós estamos agora na renovação de 1/3. Então, portanto, só há uma vaga para o Senado. Então, porque o que acontece? Eu estou explicando tudo isso por quê, né? Tem toda uma lógica, uma razão para isso. Eu falo assim, olha, mas em 2018 eu votei, só apareceu o espaço para eu colocar o número do senador 2 vezes. Apareceu 2 vezes em 2018. Por que agora vai aparecer uma vez só? Porque há uma renovação de 2/3, houve uma renovação de 2/3 em 2018 e uma renovação de 1/3. Ah, você fala em renovação. Não, pode ser que haja uma reeleição no Senado, né? Mas, em geral, como o mandato do senador é muito extenso, de 8 anos, né, então, muitas vezes acontece a renovação, né, mas também há reeleição, né. Se não me engano, a gente teve reeleição do Zé Serra, a gente teve reeleição do Suplicy, né. Então, existe possibilidade de reeleição,
né? Mas aí já são 16 anos, né? Então, nem sempre as conjunturas políticas levam a uma reeleição. Então, a gente diz que há uma renovação. E a gente diz também que é majoritário pelo seguinte, você vota no senador e no suplente de senador. Então, portanto, eu não vou escolher alguém de outro partido se houver uma vaga. Se houver uma vaga no Senado, por algum motivo, uma licença, um impedimento, alguma razão, ou o cara vai ser ministro, né, do futuro presidente da República, escolhido pelo futuro presidente da República, então essa vaga vai ser preenchida pelo suplente de senador, diferente do deputado. O deputado vai ser aquele que um deputado recebeu 500 votos, só como exemplo, não tem nenhum voto, geralmente é muito superior a 500 votos. Existem alguns deputados que receberam essa pequena quantidade de votos. Por quê? Porque é o partido que puxa os candidatos, né? O partido é que vai puxando os candidatos. E aí a gente tem essa possibilidade de ter um número menor. Agora, já o do Senado, não, o do Senado é majoritário. Então, eu escolho, e aquele que foi eleito pela maioria, né, da população, ele vai ocupar o Senado e o substituto vai ser o suplente que foi eleito junto com ele. Bacana, essa é uma das particularidades dessa eleição de 2022. E voltando também a um tópico na qual eu puxei ali na nossa introdução, quando a gente iniciou aqui esse programa, sobre esse assunto tão importante para a sociedade, né, que são as eleições, são realmente o direito do voto, a festa da democracia, que é justamente a parte da importância do voto, né? A importância de você escolher, a importância de você ter ali o seu livre-arbítrio para ir lá selecionar uma pessoa que mais representa seus ideais, representa ali os seus interesses e que também te deu esse convencimento a esse voto, que é literalmente um voto de confiança. Aí eu gostaria que você passasse também para quem está acompanhando o nosso Câmara em Foco, às vezes, como eu disse também, uma pessoa que está no seu primeiro voto, né? Ou então uma pessoa que está mais velha de guerra, às vezes até um pouco desenganada em relação a esse tipo de escolha, em relação a esse tipo de iniciativa, né? Ah, não vou votar porque é sempre a mesma coisa. E muito se falou isso nos últimos anos, né? De algumas eleições para cá, sejam municipais ou então federais como essas que nós teremos aí em outubro, né? Muito se falou sobre isso, teve muito desse discurso sendo difundido entre a população, sobre realmente, vou votar nulo, que não vai adiantar nada, então eu nem vou votar, eu vou lá e pago a multa. Eu gostaria que você trouxesse aí à tona, né, para essa nossa conversa, a importância do direito ao voto no seu ponto de vista como cidadão mesmo, né? Nem como um consultor jurídico, como uma pessoa importante aqui para essa Casa de Leis, mas também como cidadão, né, o seu ponto de vista sobre a importância do voto. Foi bastante interessante que você levantou essa questão, porque eu estava tocando nas questões mais de ordem prática, né? Mas essa questão da importância do voto, você vê, eu dei alguns exemplos aqui de início de carreira de políticos que iniciam o seu mandato como vereadores, né? E na sequência vão seguindo aí, às vezes chegam a governador, se candidatam ao Senado Federal, quer dizer, então existem muitas possibilidades de escolha, né? Existem muitas possibilidades de escolha. Então é inaceitável que você faça uma opção pelo voto nulo ou voto branco. Né? Não se deve fazer isso, e nem se negar, eu não vou votar, eu não vou... Bom, é aquela história que todo mundo diz, né? Se você eu acredito muito seriamente que as pessoas estão dando mais importância à questão do voto. Né? Estão vendo que realmente as suas vidas são muito afetadas pela escolha que fazem nas urnas. Né? Então, eu acho que há uma preocupação muito maior. E se deve também a um fato interessante. Né? Quando nós tínhamos a eleição escrita, né, muita gente escrevia palavrão, escrevia alguma coisa jocosa na cédula, né, e depositava na cédula. Teve uma ocasião em São Paulo que foi eleito um hipopótamo, que era o cacareco. Não sei se você ouviu falar nisso. Mas é bem antigo, e nem é da minha também, diga-se de passagem. Mas eu acompanhei ainda o processo de voto escrito, e participei inclusive de processo de apuração desses votos escritos.
Então, as possibilidades de fraude nesses votos escritos eram imensas. Para você ter uma ideia, você sabe aquela pontinha da caneta Bic? As pessoas deixavam a unha crescer, colocavam na unha, encaixavam aquela pontinha da caneta Bic na unha e, na hora da apuração do voto, assinalavam um X naquele candidato que queria ou colocavam o número daquele candidato. Quer dizer, a possibilidade é muito maior de fraude, né? Porque os votos são manuseados. E quando você fala em manuseio de votos, você pode pensar que as possibilidades de fraude são imensas. Como gente que vai lá e corta a luz na hora que o estádio está vendo a apuração, então vai lá e altera, porque está tudo apagado e ninguém está vendo nada, vai lá, faz uma adulteração de numeração, faz uma adulteração do nome que foi colocado, né? Além do que, também, a vontade do eleitor, muitas vezes, fica muito prejudicada com o processo de voto em papel. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu apurava voto, muitas vezes a gente via um X exatamente no meio. Foi num período que a gente fez uma votação se queríamos o parlamentarismo ou a monarquia, né? Ou o presidencialismo. Ganhou o presidencialismo. Mas naquela votação, se não me engano, foi em 21 de setembro de... Eu acho que foi 89, se não me engano, ou 90, não lembro exatamente. Mas no momento em que você assinalava, havia gente que colocava no meio, entre um quadradinho e outro. E aí, como é que você vai saber qual é a vontade do eleitor? Então você tem que anular aquele voto. Na urna eletrônica, essa possibilidade não existe. Qual a possibilidade que existe? Ou eu anulo o voto, pondo lá 99999, sei lá, o número que não existe, ou eu coloco branco, que tem um botão voto em branco, na urna eletrônica. Então, essa possibilidade de não detectar a vontade do eleitor e de fraude é muitíssimas vezes menor. Tanto que na urna eletrônica não há nenhuma denúncia de fraude. Quer dizer, a urna eletrônica... se ela não é 100% inexpugnável a fraude, a gente pode imaginar que seria possível uma fraude, até hoje ela não aconteceu. E espero que não vá acontecer, porque a cada eleição aumentam-se as garantias e as questões relacionadas à urna, né? Então, assim, a importância do voto, como eu disse, não só é porque você vai garantir a sua vontade. E olha, há uma diferença, né? Por exemplo, quando eu voto, digamos, vai ter uma greve e tal, eu levanto a minha mão e tal, não sei o quê, e umas outras pessoas lá levantam a mão e tal, mas você não tem certeza se o número é exatamente aquele, mas alguém vai lá e proclama que venceu a proposta X, Y, Z. Tá, tudo bem. Mas o meu voto como pessoa não teve o mesmo peso. Nas eleições, o voto tem o mesmo peso. Então, o meu voto e o voto do Vitor têm exatamente o mesmo valor, né? Não há possibilidade de... Primeiro que você, quando está na urna eletrônica, é solitário aquilo ali. É uma escolha solitária. Você não está sofrendo nenhum tipo de pressão. Então, é importante que as pessoas entendam que a escolha de um candidato deve ser evitado o voto nulo e o voto branco, exatamente porque não dá para não ter ninguém no comando da nação. Não dá para você dizer assim... corria uma lenda, eu lembro que correu muito pela internet, uma lenda dizendo que se 50% das pessoas votarem nulo, você anula a eleição. Não, não é isso. Não é nada disso. O que diz naquele artigo do Código Eleitoral, eu preciso que as pessoas entendam, é o seguinte: eu tenho lá dois candidatos, e os dois candidatos são impugnados. Eu não tenho outro candidato, não tenho um terceiro candidato. Eu tenho dois candidatos, os dois candidatos foram impugnados. Aí sim eu faço uma outra eleição, porque eu não tenho possibilidade de escolha. Agora, se eu tiver possibilidade de escolha, só existe um candidato, tudo bem, eu posso votar em branco, mas aquele candidato vai ser eleito, nem que seja com um voto.
né? Então, essa história de que se todo mundo votar nulo, não, isso não funciona, tá? Pode esquecer essa história de propagar que voto nulo vai trazer uma nova eleição e eu vou fazer uma nova escolha com outros candidatos que não aquele. Não, outros candidatos que não aquele é só quando há a impugnação da candidatura e aqueles candidatos são excluídos do processo eleitoral. Já aconteceu muitas vezes, em vários municípios, né? Nós temos mais de 5 mil municípios no país, obviamente que esse tipo de problema acontece. Os dois candidatos que se apresentaram foram impugnados, e aí sim tem que se abrir um novo prazo para indicação de novos candidatos. Enquanto isso, quem vai presidir, digamos, ficar na prefeitura vai ser o presidente da Câmara. Perfeito. É mais algo que muitas pessoas talvez não tenham esse conhecimento, né, sobre... não tivessem esse conhecimento sobre essas questões de, por exemplo, o voto nulo vai mudar, se ninguém se mobilizar para ir lá votar, as coisas modificariam, que são realmente quase que jargões populares sobre a revolta da situação que temos, né, na política do nosso país, que, né, por muitos momentos é muito conturbada, a gente não pode tampar o sol com a peneira em relação a isso, mas o que é soberano é a vontade da população, é o seu voto, é a sua forma de selecionar, de escolher. E aí eu gostaria também de que ficasse claro para quem ainda talvez não saiba quais são realmente as responsabilidades de cada um dos cargos que são pleiteados para a eleição de 2022, aí que fosse pautado, né? No caso, deputado estadual, que a gente já tem que já foi dito também sobre a responsabilidade de cada um nas assembleias legislativas de cada um dos seus estados, ou então Distrito Federal, aqui no caso de Brasília, né? Deputado federal, que são os deputados que estão lá em Brasília representando muitas vezes o seu próprio estado, ou então a sua região. Aí temos também de governador, né? Que é quem governa aí o estado de cada um dos estados. Temos também o de senador e, por final, né, o presidente da República. Aí eu gostaria que fosse pautado, que muita gente, às vezes, muita gente não sabe o que faz um vereador, por muitas vezes, coisa que a gente já falou aqui no nosso Câmara em Foco, é só dar ali um Google que você encontra nas redes sociais, você encontra também no YouTube da Câmara Municipal, né? A gente teve um episódio falando sobre isso, mas imagina quem sabe, então, o que é um deputado federal, deputado estadual, muita gente... Falta aí esse conhecimento a respeito das responsabilidades de cada um desses representantes, desses políticos, né? E que ficasse claro também que a gente pudesse trazer esse descomplicando aí eleitoral, tá certo? Eu acho interessante que assim, muita gente não entende por que o deputado federal é o primeiro voto que você faz, né? Porque chega na urna lá, aparece o quê? Você vai esperar que vai aparecer o presidente da República. Afinal de contas, todo mundo acha que a eleição é para a escolha do presidente da República. Não, nós vamos escolher em 2022 o presidente da República. Lógico, ele tem a sua importância, muito, é vital. É vital. Nós precisamos de um presidente da República, sim, ele vai ser o governante do país inteiro, ele tem questões relacionadas à segurança nacional, ele tem questões relacionadas à representação internacional, né? Então, é ele que escolhe embaixadores, né? Ele tem múltiplas funções. Ele que apresenta os projetos de lei, ele tem essa iniciativa junto com o Congresso Nacional de apresentar projetos de lei. Ele pode vetar os projetos de lei, né? Como nós já falamos aqui nas questões relacionadas à prefeitura, nas questões relacionadas à Câmara de São Vicente, esse poder de veto, né? Então, eu não quero determinada lei. Então, volta para o Congresso Nacional e ele vai decidir por maioria absoluta se esse veto vai ser mantido ou não, né? Então, se aquela lei vai virar lei efetivamente ou não. Então, existe não só isso, né? Tem várias outras questões, a formação dos ministérios que vão cuidar de questões como educação, saúde, habitação, meio ambiente. Então, e é o presidente da República que vai fazer essas escolhas. Então, não há dúvida da importância do presidente da República, mas muita gente ignora que a gente começa com um deputado federal. Aí você vai dizer assim, mas por que o deputado federal é mais importante? Não, é porque são eles que fazem as leis. Então, eles que escolheram dessa forma. Entendeu? Então, é muito simples. Eles dão a importância pelo seguinte, quando se estabelece com que ordem vão acontecer as coisas, como eu disse, é
Congresso Nacional, que vai editar o Código Eleitoral, é o Congresso Nacional que vai fazer, que vai elaborar as leis que tratam, por exemplo, dos partidos políticos, a lei que vai estabelecer as eleições, a lei que vai dizer o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral, né? Essas leis são elaboradas pelos deputados e pelos senadores. Geralmente começa na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado Federal. Ou pode começar no Senado e depois ir para a Câmara, se for iniciativa de algum senador. Mas geralmente começa na Câmara e depois vai para o Senado. Aí as diferenças básicas, né, que é o que o Vitor pediu para que eu colocasse. Então, o deputado federal é esse representante da população, né, que não representa exclusivamente os interesses de um Estado. Ele vai representar basicamente os interesses da nação, os interesses nacionais. Então ele deixa de se interessar exclusivamente por questões que digam respeito ao Estado de São Paulo, por exemplo, né? E ele, apesar de ser um deputado de São Paulo, ele pode se interessar por questões relacionadas à Amazônia, por questões do país inteiro. Não que o senador também não tenha esse interesse nacional. Obviamente ele tem esse interesse nacional. Mas, teoricamente, deveria ser uma casa que defenderia os interesses do Estado. Quando que acontece isso? Quando tem discussões, por exemplo, relacionadas a qual é o limite máximo do ICMS, que é o imposto que incide sobre as operações, né, de comércio. E de serviços de telecomunicações. Então, quando por exemplo, o Senado vai entrar em ação? Quando ele sentir que o Estado do Pará está sendo prejudicado em relação ao Estado de São Paulo. Então, aí ele vai se mobilizar nesse sentido. Então, a diferença é que o senador representa o Estado, por isso que eles são só 3 senadores por Estado. Então, o número é bem menor de senadores do que é a Câmara dos Deputados, que tem mais de 500 deputados. E o Senado são 81 senadores. Então, o que a gente conclui de tudo isso, né? Que o Congresso Nacional é escolhido primeiro. Aí você tem o Congresso Nacional, não, os deputados. Primeiro você tem o deputado federal, depois você tem o deputado estadual. Aí a gente pode estabelecer uma diferença. O deputado estadual, sim, ele vai defender os interesses do Estado de São Paulo. Ele pode ter sido eleito majoritariamente pela Baixada Santista, então ele vai lutar mais pela Baixada Santista. Ou ele pode ser um deputado estadual que tem interesse, por exemplo, na área do consumidor, ou que tem interesse na área da saúde, né? Então, esses candidatos não vão estar tão preocupados com questões regionais como da Baixada Santista. Então, por isso que eu acho importante, viu, Vitor, até que as pessoas pensem bem na hora de escolherem os seus representantes, para dar prioridade a representantes que possam reunir essas duas condições. Eu não estou dizendo que a outra condição não é importante, mas que possam reunir essas condições, que sejam deputados que tenham identidade ideológica com aquilo que você pensa para a saúde, educação e outras questões aí, mas que, ao mesmo tempo, também tenham algum vínculo com a região que você mora. Porque todo mundo diz assim, né? A importância da Câmara dos Vereadores e a importância das cidades é que as pessoas não moram no Estado, elas não moram na União, elas moram na cidade. Então, é importante que haja uma integração entre deputados estaduais, principalmente, deputados federais também, né? Mas principalmente estaduais, para que haja esse vínculo. Então, a gente já escolheu o deputado federal, a gente já escolheu o deputado estadual, que vai comandar questões muito importantes do Estado de São Paulo. Questões relacionadas à área da educação, questões relacionadas à área da saúde, questões relacionadas à legislação dos impostos mais importantes, que é o Imposto sobre Consumo, que é o ICMS. Então, a gente já escolheu, então, o deputado federal, o deputado estadual. Então, agora a gente vai escolher o senador. Então, a gente vai escolher o senador em terceiro lugar. O senador, como eu disse, é o representante do Estado. Então, eu vou escolher nesta eleição um senador. Então, ele vai aparecer o númerozinho do senador uma vez só. Tá? Aí depois vai aparecer o do governador. Tá?
O governador, qual é a função do governador? O governador é o chefe do poder executivo do Estado. Né? Então, ele vai ter mais ou menos aquilo que eu falei para o presidente da República, que é poder apresentar leis relacionadas aí à estrutura do Estado, eventualmente fazer a alienação de bens, fazer tirar do Estado algumas empresas públicas, né? Ou criar novas empresas públicas, se for essa a política que o governante escolher, né? Que, aliás, o governante escolher não, que nós escolhemos para o governante executar. Então, isso aqui é importante, que quando nós fazemos uma escolha, nós não fazemos uma escolha pelo, é bonitinho e tal, né? Eu gostei da foto dele, então eu vou votar pela... Não, pelo amor de Deus, né? Não é assim, né? Não vamos votar porque o cara é bonito. Eu acho fulano de tal mais bonito que Beltrano. Ainda bem que os candidatos a presidente são todos horrorosos, né? Então não tem esse problema. Ainda bem. Porque já teve aqui na Câmara de São Vicente, eu não vou dizer quem é o vereador, mas por uma questão de respeito a ele, né? Mas que espalhou. Na época, a única forma que você tinha de divulgação, você não havia internet naquela época, e eu nem estava na Câmara ainda, mas eu fiquei sabendo dessa história. Ele colou nos postes da cidade vários lambe-lambe, né? Que antigamente só tinha... era aquele papel ali colado com cola de farinha, né? Que era mais fácil. Colava no poste, você podia colar no poste, agora não pode mais. Aí colava no poste a cara dele. E a mulherada achava ele muito bonitinho. Ele acabou sendo eleito e acabou sendo presidente da Câmara, né? E naquela ocasião o pessoal diz, olha, ele só foi eleito porque ele não era conhecido, era primeiro mandato dele, e ele acabou, se não me engano, sendo o mais votado, se não o mais votado, pelo menos conseguiu a presidência da Câmara em função dos votos que recebeu. Né? E todo mundo dizia que ele recebeu aqueles votos muito mais pela aparência dele, né, do que de alguma coisa que ele desempenhava, porque ele não era um candidato de primeiro mandato, né, ele nunca tinha sido vereador, e foi de um mandato só, ele só cumpriu o mandato dele, depois ele não foi reeleito e não está mais na cidade. Não está mais em São Vicente, está agora trabalhando com outra coisa, montou uma empresa e tal, né? E eu não vou ficar dando muita dica, porque senão acabou de falando o nome, né? Mas não interessa o nome, interessa a história, né? Que as pessoas têm que evitar esse tipo de questão relacionada à aparência, né? Então, com algumas questões que eu acho que são importantes a gente tratar. Neste ano, há um estímulo a candidaturas negras e de mulheres. Então, as candidaturas negras e de mulheres, elas recebem um estímulo, o estímulo relacionado à distribuição de recursos. Então, um deputado negro vai ter o dobro de recursos para o voto dele, né, na verdade, porque assim, pela quantidade de votos que você vai estabelecer a quantidade de deputados de um determinado partido. E se ele for mulher ou negro, ele vai ter um estímulo. Isso foi criado para quê? Para que os partidos indicassem mais mulheres e negros, porque existe uma desproporção muito grande, porque nós temos mais de 50% da população brasileira de negros e pardos, e nós temos mais de 50% da população de mulheres. E nós temos, majoritariamente, em quaisquer câmaras, em quaisquer assembleias legislativas, em qualquer meio político, nós temos, majoritariamente, homens brancos. Né? Então, eu não estou querendo dizer aqui que você deva escolher uma mulher negra para escolher. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe uma desproporção, né? E isso tem que ser levado em consideração. Eu não estou querendo aqui desconsiderar as lutas das mulheres por igualdade, nem a luta dos negros por compensação pelas questões relacionadas à escravidão. O que eu não estou tirando essa importância, a importância é vital. Mas o que eu digo é o seguinte, nós precisamos que as câmaras de deputados, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional e a Câmara dos Vereadores representem
aquilo que a sociedade tem, né? Ou seja, 50% de negros, 50% de mulheres. Então é importante que essa configuração seja representada nos órgãos políticos, né? Então a importância é essa. Não é a importância do que eventualmente... Porque tem negros que acham que é tudo mimimi, que não existe... que as questões do negro são questões de vitimismo, etc. Não estou entrando nessa questão, com as quais eu absolutamente não concordo, mas o mérito, a questão não é essa. A questão é que esse público não está representado, está subrepresentado. Tanto é que o TSE fez até não sei se você viu aquela propaganda do TSE, que as pessoas entram lá dentro, as mulheres, entram os negros e tal, e você vê a desproporção que é essa representação, né? Então, bom, eu falei do senador, agora, depois do senador, nós temos o governador, que foi falado também, agora, o presidente da República, né? A cereja do bolo. Deixa por último o mais importante. Então, o Congresso Nacional deliberou dessa forma, apresentar o seu voto. Eu só queria, assim, da presidência da República, a maioria das pessoas tem a noção, né? Em função até que hoje em dia, é engraçado, antigamente a gente ouvia muito pouco falar de política na década de 70, de 80, porque a gente vivia tempos, eu vivia esses tempos, né, mais soturnos, né, onde havia censura. Essa censura impedia que muitas notícias fossem veiculadas, questões relacionadas à corrupção que havia sim naquela época, mas que era mais oculta, menos exposta. Então, digamos, os programas de entrevistas, os programas de notícias, tal, não traziam isso, traziam receita de bolos e coisas assim, né? Então, essa mudança, sob o ponto de vista da visibilidade, hoje dá uma maior visibilidade ao que faz o presidente da República, quais são as suas atribuições. Na época da década de 70, que eu vivi, eu achava interessante, porque o Silvio Santos sempre foi um sujeito politicamente neutro, né? E ele chamava para o programa dele o presidente da República para ir lá falar alguma coisa que quisesse falar, etc. e tal. Sempre na época do período mais ditatorial, né, digamos assim, né, do período do militar, né, do regime militar, a gente teve digamos, essa presença que era quase anual, digamos assim, né? E não havia nem possibilidade de reeleição e nem de eleição, diga-se de passagem, né? Porque eles eram eleitos indiretamente, havia a figura do senador biônico. Então, as pessoas que não vivenciaram o período trágico da falta de democracia não têm noção do que é você precisar brigar para poder escrever uma música, né? Então, Chico Buarque foi censurado, né? Então ele escrevia músicas se intitulando Julinho da Adelaide. Você sabia disso? O Chico Buarque escrevia músicas e colocava lá Julinho da Adelaide para poder passar na censura. Quando passava na censura, ele gravava o disco e pronto, aquela música já passou. A música é do Julinho da Adelaide, mas já está lá, né? E aí ele conseguia driblar, fora as próprias letras que ele... Apesar de você, é um exemplo, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então, ele disfarçava a música, não, apesar de você, era apesar do presidente da República, apesar do regime militar. Então, era tudo isso. Então, a importância do voto, para mim, Vitor, como cidadão, que vivi esses tempos obscuros, esses tempos de obscurantismo, de proibição, de censura, de pouca transparência. Eu participei de um movimento estudantil, então a gente lutava muito para poder ter esse espaço de democracia. Então a gente não pode perder esse espaço democrático. E qual a forma de perder o espaço democrático? Não indo votar, né? Então, tudo isso eu falei para que as pessoas pudessem entender que participar do processo de escolha do seu governante é o principal passo, não é o único, mas é o principal passo democrático. Qual é o outro passo? Acompanhar aquele que você votou. Não vem com essa história, não lembro em quem eu votei, né? Então, né? Você tem que lembrar.
Você tem que ter na sua cabeça em quem você votou. Não para você ir lá pedir emprego, alguma coisa assim. Não, você tem que saber em quem você votou, exatamente para saber se o que ele prometeu, ele efetivamente cumpriu. É isso? Perfeito. E para também que seja fiscalizado, para que realmente seja ali tudo acompanhado de perto, né? Porque é realmente uma decisão que é muito valiosa, uma decisão que ela tem ali influência ali nos seus próximos 4 anos de vida, que é um período ali muito grande e que realmente tem que ser tomado com seriedade, com responsabilidade e com muito discernimento do que está sendo feito. E, José, já para a gente também chegar a números finais aí da nossa conversa, um assunto muito importante, um assunto realmente que a gente achou muito válido de trazer à tona nessa janela que a gente tem com o povo vicentino, a gente gostaria de, além de trazer, já foi também dita aqui a importância do voto, do porquê que é realmente imprescindível a gente estar a par da democracia, estar ali exercendo o nosso direito de escolha que nos é concedido, né, depois de tantas épocas obscuras, tantas épocas que realmente foram de muito sofrimento para o povo brasileiro. A gente ter essa opção de escolha é algo que deve ser tratado como algo assim imprescindível, como eu disse também anteriormente. Eu gostaria que você trouxesse recomendações da escolha do voto, que a gente sabe que tem tantos fatores aí que acabam atrapalhando das pessoas na decisão ali de forma neutra, de forma limpa, de forma realmente desinfectada, vamos dizer assim, com muitos problemas com a fake news. A gente sabe que as informações elas chegam de forma deturpada para muitas das pessoas e que isso realmente foi muito influenciável, foi um influenciador muito forte, né, esse fator nas últimas eleições, não só no Brasil, mas também em outros locais do mundo, né? A gente usou o exemplo da eleição de 2016 lá nos Estados Unidos, que tivemos muitas denúncias de fake news. Na última eleição também presidenciável, até a de 2020 também, que foi na municipal, tivemos muitas políticas ali de combate a isso, e a gente vê isso ainda mais forte. Então, quais recomendações a gente poderia passar para quem está acompanhando o Câmara em Foco para se livrar desses problemas, né? E também para que seja feita uma escolha ali de acordo com os valores de cada um dos eleitores, de acordo com aquilo que cada um acredita, né? De forma já voltada realmente à ideia de cada um tem, já desde sempre, né? Desde de escolhas, desde de toda a trajetória, né? Para que isso seja limpo, para que isso seja realmente de forma leal ali ao ideal de cada um, né? Sem influência externa. Obrigado, Vitor. Realmente o que você disse, tudo isso que você disse é realmente muito importante. Eu queria acrescentar o seguinte, além da questão das fake news, né, que existe por parte da imprensa, inclusive, eu acho que o papel da imprensa nesse caso foi muito importante, né, de estar sempre denunciando, não acredite em fake news, né, vá procurar a fonte, vá ver, vai checar, faça uma checagem, né, não acredite em balela, em conversa mole, em historinha, né? Eu acho que o importante é você valorizar o seu voto, né? Então, jamais aceitar alguma proposta de venda, de compra de voto, né? Nas eleições nacionais é mais difícil acontecer esse fenômeno, mas nas municipais é muito comum, muito frequente, tanto que existia até um voto que eles chamavam de voto pedófilo, né? Eu achei o nome meio ruim, né? Mas meio pesado, mas é o voto onde você utiliza a criança para te acompanhar na urna. A criança vai ver qual foi o número que você digitou, ver se a foto do candidato corresponde àquele voto que você vendeu, e depois a criança vai falar, pode pagar os 50% que eu paguei para pagar essa escolha. Então, não aceite isso, né? Ou foi impedido que as crianças entrassem, foi inclusive por um juiz eleitoral aqui da comarca de São Vicente, que proibiu o acesso de crianças à urna eletrônica, para que eles não vissem quem você está efetivamente votando, para preservar essa possibilidade de tomar o dinheiro do candidato, mas não votar naquele candidato, que ele bem merece isso, né? Mas não aceite vender o seu voto, né? Não aceite vender, não participe desse tipo de coisa. E a outra coisa que eu queria falar é a questão da publicidade na internet. Você pode manifestar os seus
interesses ideológicos na internet. Então eu posso lá fazer uma defesa sobre determinado pensamento, como eu penso determinada situação e tal. Eu posso fazer críticas à gestão governamental, eu posso criticar o presidente da República, eu posso criticar o governador de estado, eu posso fazer esse tipo de crítica. O que eu não posso? Eu não posso fazer a publicidade eleitoral paralela, exceto a publicidade eleitoral oficial. E como que se estabeleceu? Então, o impulsionamento, aí eu já vou explicar o que é o impulsionamento, mas o impulsionamento só é possível pelo próprio partido ou comitê do candidato. Como que ele faz isso? Ele tem lá o seu CNPJ relacionado, ele tem que fazer um contrato com, por exemplo, no Google, né? No Facebook. Eu coloco lá na busca do Google ou no Facebook, eu coloco lá, quero saber sobre, sei lá, o plenário da Câmara de São Vicente. Eu quero saber sobre o plenário da Câmara de São Vicente. Aí aparece, por um impulsionamento, um candidato que é, por acaso, candidato a deputado estadual. É possível isso? É possível. Ele é vereador, ele comprou no Google aquele impulsionamento, ou seja, ele vai ser o primeiro, digamos, nome que vai aparecer isso, a ser encontrado numa busca pela internet. Mas eu posso fazer um site destratando, falando mal de um candidato e tal, não sei o quê. Há uma discussão sobre isso no que tange, por exemplo, ao presidente da República, que ele exerce. Ele não é só candidato, ele é candidato e presidente da República. Isso é uma violação digamos, do direito que eu tenho ao livre, a expressar livremente o meu pensamento. Então, ainda há uma discussão a esse respeito. Mas no que tange, por exemplo, a um determinado candidato a presidente da República que seja xingado de ladrão, que seja xingado de corrupto ou qualquer coisa assim, é mais complicado isso. Se eu colocar um site financiado, eu preciso me identificar. Então, sempre tem alguém que vai achar um jeitinho de fazer diferente. O que as pessoas têm feito diferente? Pega e hospeda o site num outro lugar que não seja no Brasil, né? Mas a legislação brasileira exige e pode eventualmente exigir que seja retirado do ar aquele determinado site. Então, quais são os sites? Os sites são os oficiais. Qual é o impulsionamento possível? O impulsionamento pago pelo candidato, né? Com determinada expressão. Não quero ficar aqui falando exemplos, nem citando exemplos que não vai dizer, não, você está a favor de X candidato e tal. Claro que como cidadão eu tenho as minhas preferências e vou exercer a minha escolha normalmente, né? Mas eu não quero que fique pensando aí que a gente está utilizando esse espaço para a promoção de qualquer candidato, longe disso, né? Mas eu acho que as pessoas precisam estar muito atentas, e principalmente nessa eleição, que é uma eleição bastante conturbada, bastante polarizada, né? Então é preciso que as pessoas façam as escolhas e não se esqueçam que não é só a polarização para o cargo de presidente da República que essa eleição tem que ser dominada. Ela tem que ser dominada também por discussões relacionadas à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional e ao Palácio dos Bandeirantes, né? No caso de São Paulo. Perfeito. E com esse assunto super necessário, com essa conversa que a gente procura aí trazer a nível de transparência para cada um de vocês que acompanha o Câmara em Foco, a gente fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez o José Carlos Fernandes por estar participando do nosso programa. Muito obrigado pela participação. E gostaria de lembrar também a cada um que acompanhou até agora, que você acompanha todos os conteúdos da Câmara Municipal de São Vicente no 40.1 do Sinal Digital e nos canais oficiais da Câmara Municipal aqui, né, na internet, seja no Facebook ou então no YouTube. Você consegue acompanhar tudo da forma que você quiser, aonde você quiser e quando quiser também. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.